Vídeo aula de programação em C de número 5. Vou mostrar hoje como utilizar a função scanf para leitura de dados através do usuário, ok? Então, para iniciar, você vai escrever o nome da função, que é exatamente scanf, beleza? Abre e fecha parênteses, pois é uma função, ponto e vírgula, ok? Essa função vai receber uma variável e, através da inserção de dados pelo usuário, ele vai jogar aquela informação dentro da variável, beleza? Então, antes a gente precisa declarar uma variável. Eu vou declarar aqui, ó, int idade, beleza? Ponto e vírgula, não inicializei ela. Ok, feito isso, entre parênteses no scanf, a primeira coisa que eu vou passar, as aspas duplas, separei por vírgula. Aqui nesse primeiro argumento, nesse primeiro parâmetro, entre aspas duplas, é a mesma coisa no printf. Eu vou colocar % e o tipo da variável, beleza? No caso, é o tipo inteiro, acima que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar D minúsculo, beleza? Separou por vírgula. Depois da vírgula, eu coloco um E comercial, ok? Não pode esquecer disso. O scanf precisa desse E comercial aqui antes do nome da variável. No caso, eu vou utilizar a variável idade, ok? Então, não se esqueça, separou por vírgula, E comercial, o nome da idade. Aqui no primeiro parâmetro, %, o tipo da variável, ok? Vamos testar para ver o que está acontecendo. Tá aí, ele ficou piscando o cursor, então eu vou colocar aqui 27. Enter, ok, não deu erro no programa. Executou exatamente o que eu pedi, apenas leu, beleza? Agora eu posso fazer um teste mais aprimorado e, por exemplo, colocar um printf após a minha variável, informar o tipo de dado, a mesma coisa, %d, separei por vírgula e imprimo idade, ok? Então vou falar aqui, ó, sua idade é %d, beleza? Eu poderia também colocar um printf antes, printf, e aqui só dizer a seguinte frase, qual sua idade, beleza? Vou executar, temos um pequeno errinho, que é somente a falta do T aqui, ó. Coloquei printf, no caso é printf. Executei novamente, qual a sua idade? Coloquei 25, Enter, e mostrou para mim, sua idade é 25, beleza? Então é assim que funciona a leitura de dados através do scanf. Podemos ler outros tipos de dados também. Então eu vou colocar aqui, ó, em vez de ser int, idade, eu vou colocar float, peso. E aqui eu pergunto, qual o seu peso? E aqui no scanf eu mudo D para F, né, porque se trata de uma variável float, e troco o nome para peso. E aqui eu digo, seu peso é %f, e mudo também a variável. Beleza? Mudei meu programa todo para executar através de um float. Qual o seu peso? 65,5. Entrou e me disse ali, ó, seu peso é 65,5000. No caso desse zero, como já foi mostrado nas outras aulas, você pode simplesmente colocar um ponto 1, que vai mostrar as casas decimais apenas com um número após o ponto, desta forma, ok? Beleza, então, vamos testar com mais outro tipo de variável. Vou testar aqui com o char, ok? Char, eu vou colocar aqui, ó, sexo, e vou fazer a pergunta, qual o seu sexo? E aqui, em vez de CF, eu coloco C e leio, no caso, sexo, a variável sexo, no scanf. E aqui eu vou dizer, seu sexo é %C, beleza? E aqui eu mudo para sexo. Tudo a mesma coisa. Tá aí, qual é o seu sexo? Agora eu só posso inserir um caractere, pois se trata de uma variável do tipo char. Vou colocar M de masculino. Tá aí, seu sexo é M. Beleza? Agora vamos testar com uma string, um vetor de char. Vou colocar aqui nome. E eu coloco aqui 2 pontos.
Na pergunta, qual o seu nome? Na leitura, %S. Na variável, troco o nome, o E comercial na frente, né? Seu nome é %S. E aqui eu troco para nome. Beleza? Vamos executar. Tá lá, vai me mostrar um erro. Por quê? Porque na última aula eu inicializei o nome desta forma. Coloquei aqui uma string entre aspas duplas e a variável automaticamente conta os caracteres para mim e insere o tamanho da variável, beleza? Porém, quando você declara ela sem inicializar, você obrigatoriamente tem que informar o tamanho, beleza? Então vou informar aqui, ó, 20 caracteres. Agora sim, quando eu executar, vai dar certo. Qual o seu nome? Carlos. Tá lá, seu nome é Carlos, beleza? Quando você não inicializar a variável atribuindo uma string já na declaração, então você necessita de inserir o tamanho do vetor de char, beleza? Só que eu tenho ainda um pequeno problema. Eu vou executar novamente e vou mostrar para vocês. Qual o seu nome? Eu vou colocar aqui, ó, Carlos, espaço, Henrique. Apertei Enter e ele me disse, seu nome é Carlos. Esqueceu do Henrique. Por que isso? Vamos tentar descobrir. O scanf ele não é uma função própria recomendada para ler strings, para ler texto, ok? Então, quando ele encontra um espaço, ele termina a leitura. Por isso que ele inseriu só Carlos na variável. Então, qual que é a função recomendada para ler strings, para ler texto? É o gets. Vou colocar aqui, ó, gets. Se você for traduzir, get s, pegar string, beleza? Então, gets é o recomendado para ler strings. E entre parênteses do gets, por parâmetro, eu simplesmente passo o nome da variável. Desta forma, somente o nome, não precisa de mais nada. O gets é bem mais simples, ok? Então, agora eu vou executar, vou inserir Carlos Henrique, como eu tinha inserido anteriormente. E agora sim ele me mostrou. Seu nome é Carlos Henrique. Beleza? Então, no caso de strings, utilize o gets. Através do gets, eu apenas posso ler uma variável de cada vez. Mas o scanf que a gente estava visualizando anteriormente, eu posso ler mais de uma. Como assim? Eu vou explicar agora. Eu posso fazer da seguinte forma. Vou criar aqui variável n1, ponto e vírgula, variável n2, ponto e vírgula. Criei duas variáveis. Uma forma mais simples de criar duas variáveis, quando são do mesmo tipo, eu poderia simplesmente separar por vírgula e colocar aqui, ó, N2. Beleza? Criei duas variáveis do tipo inteiro. Ok, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou ler scanf, vou passar o argumento que ele precisa, %d, um outro indicador de inteiro, %d novamente, para ler a segunda variável. E após a vírgula, é só colocar na mesma ordem que eu coloquei ali, ó, N1, N2, beleza? Dessa forma, o scanf lê duas variáveis no mesmo comando. Eu vou mandar simplesmente imprimir aqui, ó, através do printf, com o mesmo código, %d, separei por vírgula e coloco aqui, ó, N1, N2. Mas tem um problema. No scanf, eu não posso esquecer do E comercial. Está aqui, o E comercial para cada variável, beleza? Então, não se esqueça do E comercial no scanf. O printf não precisa. Executei, ele vai me pedir as duas variáveis, os dois valores de N1 e N2. Vou colocar aqui, ó, 10, apertei Enter e vou colocar 50. E ali ele me imprimiu 10 e 50, do mesmo jeito que eu pedi aqui. Beleza? Então, desta forma, você pode ler mais de uma variável no scanf. Pode ser também de tipos diferentes, não tem problema nenhum. Você escolhe, ok? Então, é assim que utiliza o scanf para leitura de dados do usuário. Até a próxima aula.